Alô? Oi? Escutando? Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ei, Joaquim, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bom? Tá, joia então. Aguarda só um minutinho, que o secretário já tá vindo, tá? Tá. Obrigado. O vídeo dele vai ficar de lado, assim? Ei, Joaquim, tudo bem? Tudo? O seu vídeo tá assim, ó. Tá de lado. Aham. Não sei se você consegue levantar. Se você tá no celular, se dá pra virar. Dá pra virar, pai? Um pouquinho. Por mim não tem problema não, tá? É só porque depois vai ficar um em pé e outro deitado. Aham. Cá, você aqui. Frente. Lá. Aqui. Melhorou? Melhorou ou não? Não, é só o seu celular. O seu celular, o meu tá em pé. O seu deve estar deitado. Se você conseguir deixá-lo em pé, tá ótimo. Senão a gente segue assim, não tem problema não. O celular em pé? Aham. Aí, tudo bem? Aham, tudo. Conectou. Você que é o Lauro que apareceu aí? É, meu pai. Tá, tudo bem, Lauro? Tudo bem, pai? Falou tudo bem. Tudo jóia, Vitor. Não, é Vitor, tá bom. Pronto, agora sim, Joaquim, estamos aqui os dois. Oi, Lauro, perguntei se estava tudo bem. Tudo jóia, secretário. Agora a gente tá agora, os dois assim, em pé, Perfeito. tá bom? Joaquim, ó, tô agora com você, podemos começar. Tá. Pode começar? Pode, por mim pode. Tá. Boa tarde, seu secretário Vitor de Ângelo. Meu nome é Joaquim, sou aluno do 5º ano do ensino fundamental. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer em nome dos alunos do Graça Aranha pela sua disponibilidade em estar conosco. Apesar de não saber exatamente como sua rotina deve estar estressante, imaginamos que não deve estar sendo fácil. E justamente por isso, agradecemos imensamente por separar esse tempo para nós, que também estamos cheios de expectativas e indagações. Sabemos que o senhor não tem todas as respostas, até porque são muitas as variáveis que envolvem esse momento tão delicado. Mas esperamos que, de certa forma, o senhor nos dê respostas, que possam aliviar um pouco da angústia que sentimos. Ô, Joaquim, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na sua live, né? A live não é minha, a live é dos alunos. Então, muito legal estar com você aqui hoje e com o João, que vai entrar em algum momento, né? Não sei se o João também é do 5º ano, mas sei que vocês são aí do Fundamental 1 ainda. Então, para mim é muito legal ver esse protagonismo de vocês também, de estar à frente de uma coisa assim, de uma live, enfim, independente de ser comigo ou não, mas fico muito contente de ver isso e muito honrado de estar com vocês hoje aqui. Queria aproveitar para mandar meu abraço para todo mundo da Escola Graça Aranha. Então, vou cumprimentar o Denilson e ao cumprimentá-lo, eu mando meu abraço para todo mundo da escola, tá? Tá. Agora, posso te fazer algumas perguntas? Pode, fica à vontade, qualquer pergunta. Apesar de o momento ser incerto, existe uma previsão de retorno presencial às aulas? Se sim, como seria a dinâmica desse retorno? A gente não tem ainda um momento para reabrir as escolas presencialmente não, Joaquim. Lá atrás, talvez você, enfim, seu pai, alguém da sua família e alguém que está nos assistindo, queria cumprimentar todo mundo, acabei não fazendo menção às pessoas que estão aqui conosco, tenha ouvido eu falar em julho, depois em agosto. Ontem o secretário de saúde falou que as aulas podem voltar em outubro, mas na verdade,
quando a gente é perguntado por isso, né, é difícil não falar alguma coisa, né? Igual você me perguntou, é difícil eu não dizer nada. Mas quando eu digo alguma coisa, ou quando o secretário de saúde diz alguma coisa, gera uma expectativa como se a gente estivesse anunciando. Então, nós nunca anunciamos uma data, porque a gente está ainda buscando entender como é que a pandemia funciona, né? Então, está claro que ainda não está no momento. Se isso vai acontecer assim, já no mês que vem, ou no outro, ou no seguinte, isso depende muito de a gente observar como é que está o coronavírus no nosso estado. Enquanto isso, como Secretaria, né, de Educação, o que a gente está fazendo é se planejar para que, quando pudermos voltar, a gente tenha tudo pronto. Então, por exemplo, sua escola possivelmente não tem álcool em gel, né? Não tinha antes, não deve ter agora. Não tem aquele dispenser, né, de você botar a mão assim e pegar o álcool, igual você encontra lá no supermercado. Então, se isso é uma coisa que precisa ter na escola para ela abrir, a gente tem que comprar, tem que mandar dinheiro para a escola, tem que se planejar. Então, esse planejamento é o que a gente está fazendo na Secretaria de Educação, esperando que as autoridades de saúde, em algum momento, nos digam, olha, tá ok, temos o protocolo, o coronavírus já está mais ou menos controlado, com uma segurança que dá para a gente voltar, então podem voltar. Mas aí a gente já vai ter comprado o álcool, o termômetro, as máscaras, né, coisas que são necessárias para a gente voltar em segurança. Posso fazer outra pergunta? Pode, fica à vontade. Com relação ao conteúdo, é inquestionável os prejuízos. A CEDU tem alguma proposta para suprir essa questão? Temos sim, e você tem razão. Todo mundo vai ter algum tipo de prejuízo, eu entendo, né? Por mais que a gente faça qualquer coisa que estiver ao nosso alcance. E se não fizermos nada, como alguns já defenderam, dizendo assim, não, vai ter prejuízo, é melhor não fazer nada e só voltar no ano que vem. Pô, mas isso é um baita de um prejuízo. Imagina bem você não fazer nada até o ano que vem. Talvez aí na sua casa você tenha uma condição legal para ficar 1 ano esperando a escola reabrir, mas tem muita gente que está numa outra situação. Então, se a gente não tivesse feito nada, teria consequência. E se fizéssemos alguma coisa, e fizemos muitas, teria outras consequências. Porque a gente nunca vai, nesse contexto da pandemia, conseguir fazer exatamente como a gente fazia antes. E isso porque o que a gente fazia antes, nós estávamos sempre tentando aprimorar ainda, né? É bom que se diga. Então, assumindo que haverá prejuízos, né? Mas assumindo que todo o nosso esforço é para diminuir esse prejuízo, quando a gente voltar às aulas presenciais, o que nós vamos fazer? Aulas de reforço, né? Não sei como é que está aí na sua casa, se você tem um acesso diário ao computador, ao celular, à televisão, ao que a gente está fazendo. Não sei como é que é para você. Você está acompanhando pelo celular, pelo computador? Como é que está sendo isso aí? Então, pelo computador estou acompanhando. Então, mas nem todo mundo... Aqui pelo computador. Mas nem todo mundo tem condições de acompanhar pelo computador, né? Nem todo mundo tem computador em casa. Então, por exemplo, alguém que não tem computador e, diferente de você, não conseguiu acompanhar determinados conteúdos, determinadas aulas, depois a gente vai oferecer, por exemplo, aulas de reforço para que esses alunos possam ter o mesmo nível de aprendizagem de você, que talvez, por causa do computador, teve acesso a algumas ferramentas, a alguns recursos, a algumas coisas que outros colegas da sua escola não tiveram, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender, através de uma prova, que não é prova assim para dar nota e passar ou reprovar, não, né? É uma prova para entender o que cada um aprendeu, né? Então, o que você aprendeu durante esse período, o que seus colegas aprenderam. E aí, imagina que o resultado vai ser muito diferente, né? Igual numa sala de aula, quando a gente aplica uma prova, tem gente que tira 10, 7, né? 8, 5, né? Então você tem vários resultados, vários desempenhos. Só que essa prova é para saber o que cada um aprendeu durante a pandemia. A partir disso, entendendo que alguns aprenderam mais do que outros, a gente vai fazer um acompanhamento individual. Então, se você precisa de determinado reforço, você, Joaquim,
a gente vai dar esse reforço para você. Se o seu colega precisa de mais reforço, a gente vai dar mais reforço escolar para ele. De modo que, né, todo mundo consiga chegar no mesmo nível até o final do ano letivo. Sobre o PAEBS, o senhor acredita que a aplicação da prova é válida para este ano? Sabemos que recursos são investidos nessa proposta. Neste momento específico, a prova PAEBS certamente teria seus resultados, de certa forma, prejudicados. Mesmo assim, vale a pena a aplicação da prova? Por quê? Eu acho que vale a pena. O PAEBS ele é aplicado, grosso modo, né, o PAEBão, né, como a gente chama, no final de cada etapa. Então vem o Fundamental 1, quando ele vai terminar, que é onde você está, vem o PAEBS. Aí vem o Fundamental 2, quando chega no final dele, 9º ano, aplica-se o PAEBS de novo. E no 3º ano, mais uma vez. A gente já faz isso há alguns anos, todos os anos. E não fazer num ano é muito ruim. Tem uma coisa que a gente chama de série histórica, né? Imagine que... vou citar um exemplo assim, bobo, mas talvez faça bastante sentido, né, para as pessoas que talvez não entendam esse meu ponto. Imagina que existe uma árvore aí perto da sua casa, tá? Você plantou uma árvore. Todos os anos você, no mesmo dia ou no mesmo mês, vai lá e tira uma foto da árvore. O que você vai ter depois de 5 anos e de 5 fotos, por exemplo? Você vai ter uma série da história desta árvore. Você vai saber desde quando ela era uma muda até quando, ano após ano, ela foi crescendo. O que acontece se você não tira a foto num ano e tira no ano seguinte e depois continua? Ou seja, perdeu aquela foto de um ano qualquer, do ano de 2020. Vai inviabilizar as fotos dos anos seguintes? A gente vai deixar de ter o PAEBS no ano que vem? Não, não vai. Mas você perde a história, a foto daquele ano de 2020. Você quebra a série histórica, você quebra a história. E aí é muito ruim para comparação. Porque imagina, a gente tem o PAEBS de 2019. Se eu não fizer em 2020, eu só vou ter como comparar 2019 com 2021. Aí vai ter um intervalo de 2 anos entre uma prova e outra. E a prova era todos os anos, né? Então, eu entendo que o PAEBS nesse ano, ele de fato precisa ser visto com muita cautela, porque não é um ano normal. Mas não fazer o PAEBS, eu acho que é pior ainda, porque é como nesse exemplo da árvore, bobo, simples que eu dei. Você perde uma fotografia e aí talvez perca a possibilidade de comparar, sabe, um ano com o outro. Talvez para você, Joaquim, que só está fazendo a prova, não fique claro a importância de a gente ter um resultado todos os anos, porque você só vai fazer esse ano, né? Então para você é só uma prova. Mas para a gente que está desse lado, tendo resultado todos os anos, essa prova é fundamental, porque a gente consegue ver a evolução ano a ano do que está acontecendo no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano. Então, para nós é muito importante fazer. Por isso que a gente vai fazer. Secretário, aqui em nossa cidade temos uma característica muito peculiar, assim como em outras cidades rurais. A maioria dos alunos trabalha com seus pais na agricultura. Nessa pandemia, muitos de nós têm trabalhado o dia todo. E como o senhor sabe, trata-se de uma atividade que exige muito do físico. Para muitos, é desgastante trabalhar na roça o dia todo, ainda realizar as atividades à noite. E os pais, muitas vezes, não entendem o quão desgastante é, depois de um dia na roça, ainda ter disposição para assistir os vídeos e realizar as atividades. Eles acabam ficando entre obediência e obrigação com a escola. Então pergunto, no retorno presencial, teremos revisão desses conteúdos? Existe uma proposta de reorganização do plano de ensino? Nossa, sua pergunta é bastante complexa, né? Porque assim, você tem alguém que está falando aqui, esse último comentário, é uma realidade, é isso, né? Então, seja lá o que eu te responder aqui, essa é uma realidade, e que não é só em Santa Maria, né? No sul do estado também, né? Vou citar o sul do estado, porque me lembro bem, nas vezes em que fui lá, vi uma realidade muito parecida na Panha do Café, por exemplo.
Então, na hora da colheita do café, muita gente acabava trabalhando com suas famílias e aí vivendo essa realidade que você, né, em poucas palavras aí, sintetizou. O que eu poderia dizer para essas famílias? Né? Eu, de um lado, não posso condená-las, certo? Porque é o sustento das famílias. Né? Então, eu tenho muita compreensão a respeito dessa situação toda. Mas, por outro lado, eu, como secretário de Educação, não poderia ouvir tua pergunta e não dizer o seguinte: a educação é a única maneira de garantir aos nossos filhos, ou seja, a geração seguinte, né, uma condição, e aí eu não estou falando nem de renda, não, de renda também, mas de conhecimento do mundo, da agricultura, que seja, né, melhor, mais sofisticado. Né? Porque, por exemplo, você pode continuar trabalhando, não sei se é o seu caso especificamente, mas quem trabalha com seus pais pode continuar trabalhando depois de adulto na roça, né? Mas isso não impede você de fazer um curso na universidade de engenheiro agrônomo, por exemplo, né? Ou fazer um mestrado em agronomia, ou um doutorado em agronomia, né? E trabalhar na roça, né? Conhecendo melhor, produzindo mais, agregando valor, né? Então, veja, eu entendo a necessidade das famílias, eu entendo a cultura, eu entendo a história, né? Mas as famílias, e aí essa é a palavra que eu queria deixar, deveriam ou poderiam, né? Na verdade é quase um convite que eu estou fazendo, ter este olhar sobre como a educação pode melhorar a vida dos seus filhos, mesmo que ele fique na roça depois. Né? Então, eu também tive um avô, né, já falecido recentemente, semi-analfabeto. Né? Sim, tenho o maior carinho pelo meu avô, as melhores lembranças dele. Ele era um homem da roça. Com 9 anos de idade, né, que você está com quantos anos? 10? 10. 9 anos, ele era 1 ano mais novo que você, ele era órfão de pai e mãe e já era vaqueiro. Né? E dormia, sabe-se lá como, sozinho, pegava um trabalho, pegava outro, ia tocando a vida. Assim ele conseguiu criar uma meia dúzia de filhos, né? E os seus filhos foram para a universidade, tiveram uma vida bastante diferente da dele. Né? Não estou falando só de ganhar salário, não. Muito diferente, né? O que fizeram, as coisas com que trabalham. Mas mesmo se fosse para ficar na roça, veja que os filhos poderiam estudar e continuar trabalhando lá, na terrinha que meu avô tinha. Né? Então, assim, é um ponto para as famílias refletirem, né, a respeito. Então, eu queria começar a tua pergunta respondendo isso. E a outra parte dela é assim, beleza, mas né, enquanto eu ainda tenho 10 anos e estou indo com minha família trabalhar na roça, e é cansativo depois ver os vídeos, o que acontece quando a escola voltar? A gente vai ter uma recuperação? Sim, foi aquilo que eu te disse há alguns minutos. Quando você fizer uma prova, que é essa avaliação diagnóstica, né? O nome talvez é muito técnico, para saber o quanto que você aprendeu, você pode não ter aprendido tanta coisa porque não tinha computador, como eu te perguntei, você pode não ter aprendido porque não entendeu, né, já que está distante do seu professor, ou pode não ter aprendido porque está na época da panha do café, por exemplo, você foi trabalhar com a tua família e chegou cansado à noite para ver o vídeo e não conseguiu aprender. Isso vai aparecer nessa avaliação. E aí vem todo aquele trabalho de reforço, como eu te disse. Então, mesmo nestes casos, não precisa, né, ficar assim, tão preocupado, porque haverá sim uma recuperação, uma forma de vocês voltarem a esses conteúdos. Mas, de novo, eu não podia ouvir tua pergunta sem deixar de fazer esse convite assim para as famílias e para todo mundo que está nos ouvindo a refletir sobre a importância e a necessidade de a gente dedicar um tempo para os nossos filhos estudarem. Né? Eu sei que muita gente acaba tendo uma experiência de que trabalhou na infância e isso não matou. Né? Já ouviu gente falar assim, eu trabalhei e nem por isso morri. Né? Mas é uma conquista muito grande a gente ter a obrigatoriedade do ensino no Brasil. E é uma conquista muito grande a gente ter crianças que podem dedicar um tempo exclusivo para brincar, né? Para ter o seu lazer.
e para estudar, sobretudo para estudar, que é o nosso ponto aqui. Essa é uma conquista, ainda que os pais dessas crianças muitas vezes tenham trabalhado e tenham dado certo na vida, nada deu errado, mas é importante a gente entender que ter um tempo só para estudar é uma conquista, e ela não é pequena, a gente deve sempre prezar muito por ela. Como é a sua visão de educação em tempos de pandemia? Ô Joaquim, só pergunta difícil, cara. Visão de educação em período de pandemia. Eu acho que a visão não muda, tá certo? É igual assim, poxa, eu tenho os meus valores, né? Mas não tenho dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, os valores mudam? A gente esperaria que não, né? Valores são valores. Concepção de educação é concepção de educação. A gente pode aprimorar, pode ir aprendendo. Não estou falando que eu tenho uma visão, nasci com ela, vivo com ela e vou morrer com ela. Não é isso. Mas a visão de educação enquanto um valor, né? Eu acho que independe da pandemia. E qual é o valor que a gente sempre comunicou, que a gente disse para todo mundo desde que chegamos à secretaria? Que a nossa educação pública do Espírito Santo, ela deveria ser uma educação de qualidade com equidade, ou seja, uma educação de qualidade para todos, né? Ou ao menos para a ampla maioria da nossa rede, mas para todos efetivamente, né? A gente não pode buscar só trabalhar com maiorias neste caso. Então, o que significa ter uma educação pública de qualidade? É uma educação pública que entende que, mesmo sendo pública, ela não deve estar aquém, ela não deve ser pior, ela não deve ter resultados piores do que uma escola particular, né? De que, por ser pública, ela não deve dar um conteúdo ao aluno como se aquilo fosse um favor, né? Afinal, você não está pagando mensalidade, então você não é o cliente, sabe? Uma visão assim que eu considero distorcida. A educação pública, ela é para todos e ela tem que ter excelência, ela tem que ter qualidade. E essa qualidade, como eu já disse, tem que ser para todos. Não pode ser só para algumas escolas. Falar assim, pô, ali no Graça Aranha ó, tem um ensino maravilhoso, mas nas outras escolas de Santa Maria, não. Então, o objetivo do meu trabalho, à frente da secretaria, de toda a equipe que trabalha comigo, e do próprio governador, evidentemente, né, não poderia ser de outra forma, é que a gente tenha uma educação pública de qualidade e que essa qualidade seja acessível a todo e qualquer aluno do Espírito Santo, independente do tipo de escola em que ele está matriculado. A pergunta seguinte é assim, isso é fácil? Não, não é fácil. Isso é super difícil, né? Isso vai acontecer só na nossa gestão? Olha, dificilmente. Mas o que você me perguntou é isso, é a visão, né? Se nós não tivermos uma visão, se lá no horizonte o que eu estiver vendo não foi isso, eu não vou trabalhar para que isso aconteça, né? Então, como visão, é este o meu horizonte, é este o meu objetivo. E enquanto eu estiver aqui, todo o nosso trabalho será para isso. As atividades realizadas de abril a junho poderão ser consideradas para nota? Se sim, quais critérios serão adotados? Para nota, não. Mas elas poderão ser consideradas para carga horária. Não sei se você sabe, mas a lei diz que você tem que ter... Você pergunta assim, puxa, o ano bem que podia ser mais curto, né? Por que tanta aula? Não sei se você já parou para se perguntar isso, né? Eu, quando era aluno, sim, me perguntava, né? As férias podiam ser maiores, né? 3 meses, quem sabe? Podia ter 2 meses de férias em julho, mas aí não ia dar para fazer o que a lei fala. Porque o que a lei fala? Que tem que ter 200 dias letivos, né? Pensa bem, o ano tem 365 dias. Quando você tira sábado, domingo, férias, feriado, praticamente não sobra muito mais do que isso. Então, todo o restante de dias é praticamente dia letivo, é dia que você tem atividade na escola. A lei fala de 200 dias letivos e 800 horas. Então você também tem que ter 800 horas no mínimo no ano. Por causa da pandemia,
esses 200 dias foram flexibilizados. A gente não precisa cumprir 200 dias, mas a gente tem que cumprir as 800 horas. O que ficou muito mais difícil, para pensar, porque nós temos menos dias para cumprir a mesma quantidade de horas. Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente vai fazer é olhar para essas atividades dos meses de abril, né, que foram realizadas durante o programa escolar e convalidá-las na medida do possível, ou seja, avaliar se é possível considerar que aquelas atividades podem ser computadas como horas. Que horas? Essas horas, das 800 horas. E aí, com isso, você terá menos horas para cumprir, né, daqui até o final do ano. É por isso, e muitos professores, não sei se você já ouviu alguns falar, eles dizem assim, poxa, a gente tem que preencher tantos formulários quando nós fazemos uma proposta, né, de uma atividade pedagógica não presencial, de uma APNP. Você faz aí no seu computador, você liga, entra lá no Google, talvez, e aí faz uma atividade. Quando o professor propõe aquela atividade para você, ele preenche um formulário com alguns detalhes. Mas por que aquilo é necessário? Porque para a gente agora saber se essa atividade vale ou não como carga horária, nós precisamos voltar a esse documento, né? O Conselho de Educação nos pede um documento como esse, o Conselho Nacional de Educação nos pede um documento como esse. Então, isso era necessário exatamente para essa hora em que nós estamos fazendo isso aí que você me pergunta, né? Convalidando, né? Considerando aquelas atividades como parte da carga horária. Diante de tantas incertezas, não seria melhor o cancelamento do ano letivo? É possível. Mas imagina bem, o que você me perguntou na primeira questão sua. Quando é que a gente vai voltar? Eu não sei. E se a gente voltar... Porque, lógico, se a gente descobrir que vai voltar só em janeiro, aí eu talvez dissesse para você, pô, é melhor cancelar o ano letivo, porque a gente mal teve aula esse ano, né? Agora, e se a gente voltar no mês que vem? E se a pandemia melhorar, o secretário de saúde falar, olha, tá tudo sob controle, podemos voltar agora, no mês de agosto. Imagina se a gente tivesse cancelado o ano, faltando ainda agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, na verdade, é uma decisão que você não tem como tomar, sabe? Porque o que está diante da gente é desconhecido. É como se... Já viu aquele jogo de esconder assim com um copo? Né? Põe 3 copos, esconde alguma coisa. E aí, sei lá, tem um brinde em cada um desses copos. Você pode escolher qualquer um. Mas imagina se eu fizesse uma pergunta assim para você. Você tem arrependimento de não ter escolhido o outro copo? Não sei, eu não escolhi nem o primeiro. Né? E eu não tenho como saber se estou arrependido se eu ainda não escolhi. Então, eu não tenho como cancelar algo que eu não sei se existe ou não. Né? Eu não sei se existe o ano ainda para a gente cancelar. E aí você faz o quê? Imagina se você estivesse no meu lugar como secretário. Você ia fazer o quê? Uma possibilidade era não fazer nada. Esperar o ano passar para ver se a gente ia voltar mesmo em janeiro. Né? Agora imagina se você não fizesse nada e aí, como eu disse, no mês que vem a gente pudesse voltar às aulas. Aí você ia olhar e falar assim, puxa vida, eu nem me organizei para voltar às aulas. Né? Lembra que eu falei? Eu não comprei termômetro, eu não comprei máscara, eu não comprei álcool, eu não comprei nada. E agora eu posso voltar às aulas, mas eu não me preparei para isso. Né? Então, assim... ó, Joaquim, a gente está falando isso agora, né? 14 de julho. Só que as aulas foram suspensas em meados de março. Há mais de 100 dias. Lá atrás já tinha gente falando para a gente cancelar o ano letivo. Né? Se hoje parece ser absurdo falar em cancelar agora o ano letivo, porque não dá para saber o que tem pela frente, imagina 100 dias atrás. Né? Então, são decisões muito difíceis. Né? Eu entendo quem pede esse tipo de coisa, compreendo perfeitamente, mas a gente que está... sabe, assim, eu que sou secretário, né, o Denilson aí você conhece melhor, porque é teu diretor, você convive com ele, né, mais de perto. A gente que tem que tomar decisões, sabe? Você faz uma coisa ou faz outra? É muito difícil, porque às vezes a decisão não é nem entre o certo e o errado, né? Entre o bom e o mal. São duas opções que, né, são equivalentes e a gente não tem muita informação sobre um caminho ou outro. Por isso que é difícil ser diretor,
ser secretário, porque seja qual for o caminho que a gente escolher, a gente vai receber muitos elogios, sempre, mas também muita crítica, né? Então, vale a pena assim, explicar um pouco, pelo menos, do nosso ponto de vista. Todos os alunos serão aprovados? Não sei. Não sei, assim, se você acompanhou, se você já ouviu falar disso, mas o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação é um grupo que existe em Brasília, né? Tem esse grupo aqui no Espírito Santo, que é o Conselho Regional de Educação, Estadual de Educação, perdão. Eles é que, de alguma maneira, zelam pelo cumprimento das políticas de educação que a gente faz como secretaria, né? E aí eles têm emitido várias recomendações. O Conselho Nacional fez uma recomendação não, né? Um parecer. Falou assim, olha, podia ser assim, né? Na semana passada, que gerou aí uma controvérsia, porque tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que não. O que eles falaram? Dentre outras coisas, que a gente deveria não reprovar esse ano. Puxa, é uma coisa difícil. Se eu disser para você assim, olha, esse ano, Joaquim, você não vai reprovar. Como é que você, Joaquim, vai receber essa informação? Pode ser que você entenda que realmente é importante não reprovar, porque, puxa vida, né? Você já me perguntou sobre isso. Tem tanta gente que foi para a roça, tem tanta gente que não teve nem o computador que você teve aí na sua casa. Você vai reprovar essa pessoa ainda? Né? Então, talvez você tenha essa compreensão, que é a compreensão do Conselho de Educação. Mas talvez você me entenda mal e fale, sabe o quê? Esse secretário, onde já se viu, quer passar todo mundo, né? Quer dizer depois que a rede estadual de educação aprovou 100% das pessoas, quer fazer aprovação automática, né? E não é esse o objetivo, né? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas acabam ou não entendendo muito bem, ou não concordando, né? O que é legítimo, e fazendo determinadas falas e críticas que distorcem completamente o objetivo. O objetivo do Conselho de Educação foi no sentido de que a gente tivesse cuidado para não criar mais desigualdade. A pandemia, ela já criou muitos problemas, que a gente aqui como Secretaria de Educação tentou, né, segurar ao máximo. Mas é que nem uma boiada assim, a gente segurando o portão, né? Você não consegue, é lógico que uma hora, né, haverá uma consequência. Então a pandemia ela veio que nem uma onda para cima da gente. Nós aqui, há muitas mãos, e aí na escola, há muitas mãos, na sua casa, há muitas mãos, que eu tenho certeza que teu pai está te ajudando, que tua família está te ajudando. Então assim, família, escola, governo, secretaria, todo mundo junto, tentou fazer uma série de coisas para evitar que a onda, né, varresse todo mundo. Mas ela terá consequências, né? Nem todo mundo, como eu disse, vai ter a família que vai conseguir dar esse apoio, vai conseguir ter o acesso, vai conseguir estar numa escola que consegue responder de maneira tão ágil, né, como o Graça Aranha fez, às necessidades dos alunos. E aí, imagina comigo, Joaquim, além disso tudo, além de tudo isso que acontece na vida do aluno por causa da pandemia, eu ainda vou dizer para esse aluno o seguinte, olha só, se você não tirar a nota mínima, eu ainda vou te reprovar. Você vai ter que repetir de ano, né? Então, assim, será que isso é justo? Será que isso é positivo, né? Eu, pessoalmente, acho que não. Pessoalmente, né? Mas eu não tenho, de fato, uma clareza se a gente deve passar todo mundo automaticamente. Sabe o que alguns países fizeram? Continuaram a reprovar no ano de 2020, mas colocaram uma trava. Vamos reprovar, mas no limite de 2% dos alunos, 5% dos alunos, sabe? Então, foi uma maneira de não passar aquela mensagem equivocada de que vai passar todo mundo, não precisa nem estudar mais, tá de boa, né? Vai ser tranquilo. Mas também não criar um cenário muito injusto, em que a gente reprova as pessoas sem perceber o quanto a pandemia foi tão negativa na vida delas. Então a gente não tem uma clareza ainda sobre isso, não discutimos isso, a gente precisa discutir com calma, não só a secretaria, tem que envolver outras pessoas. Essa é uma recomendação recente do Conselho de Educação, mas é como eu vejo, tá? Esse tema.
Seu secretário, chegou uma pergunta das pessoas que nos assistem na live e gostaria de fazê-la. Pode fazer, fica à vontade. Aqui, pai. Meus professores, 99% são DTS. 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 Contratos, os mesmos estão conosco em um trabalho contínuo, que caminha para 4 anos. Alguma proposta para 2021? O DT, né, tem 2 tipos de professor. Tem aquele que fez um concurso, então ele é um professor efetivo, e tem aquele que não fez um concurso, mas ele fez uma prova, um processo seletivo, e ele é contratado por um tempo, por 2 anos, podendo este contrato ser renovado por mais 2 anos. Estes profissionais, a gente chama de, quer dizer, a gente chama, né, são chamados, a gente acabou convencionando usar esse nome, de DTs, porque é uma sigla, né? Designação temporária. São os professores contratados. São profissionais para nós do mesmíssimo jeito. É meramente uma questão de vínculo profissional, tá, Joaquim? Se eu entendi bem a pergunta, é assim, tá, e o que vai acontecer com os DTs? Ora, não vai acontecer nada de diferente. Afinal, a gente continua precisando dos professores, tá? Então, perguntavam lá atrás, poxa, agora que as escolas fecharam, vão suspender o contrato dos DTs? Não, por que a gente faria isso? Quem é que vai dar aula para as crianças, né? Para os jovens, para os adolescentes? Esse mesmo professor. Nós vamos demitir os DTs? Não, mas se eu demitir o DT, quem é que vai dar aula para você, por exemplo? Né? Se você tiver um professor com este perfil. Se chegar no final do ano e o contrato for vencer, se nós pudermos renovar, é lógico, a gente tem que olhar a conveniência disso, nós poderemos renovar. Se não pudermos renovar, por lei, nós não renovaremos, nós faremos uma outra seleção. Então, assim, para mim esse é um assunto muito tranquilo de responder, porque não faz diferença a pandemia. Afinal, a escola ter fechado não mudou em nada a questão dos professores, né? Eles continuam tendo o seu lugar de importância, e eu diria cada vez mais, né? Porque sem demérito nenhum aos pedagogos, aos diretores, né? a todo mundo, ao secretário, a qualquer um, se tem uma figura central neste momento, essa pessoa é o professor. Seja ele um concursado, seja ele um contratado. Então, assim, para nós, nada muda, tá? Eu agradeço muito pela entrevista. E agora eu vou passar para meu amigo José Henrique. Ele tem algumas perguntas para o senhor também. Tá bom. Obrigado, viu, Joaquim? Tchau. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço pro seu pai também. Laura. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos aqui... Olha, como é que eu vou fazer, então? Muito... Vamos ver aqui. Vamos procurar... Mas não está aqui, não. Ah, está aqui. Já vamos aqui conectar com o João. Com José, perdão, José Henrique. José Henrique ou João Henrique? Vamos confirmar com ele. José. Muito bom, Joaquim, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É José Henrique ou João Henrique? José Henrique. José Henrique, então tá. E essa é a mamãe? É, minha mãe. Tudo bem, mamãe? Como é que é o nome dela? Maria Isabel. Maria Isabel. Prazer, viu? Eu tava com o Joaquim agora, foi muito bom. E aí ele passou o bastão para você. Agora é contigo. Tá. Prazer. A gente está bastante preocupado com os alunos dos primeiros anos, porque eles dependem dos pais para fazer as atividades. A CEDU tem algum plano de intervenção para resolver esse problema? Tem. Você quer que eu te chame de José ou de José Henrique? Como quiser. Tanto faz? Então eu vou chamar de José. Vou deixar o José Henrique para a mamãe. Porque as mamães, quando o filho tem 2 nomes, elas querem enfatizar, elas vão chamar de José Henrique, não é isso? É. Tenho certeza.
Ô José, é uma pergunta boa essa, porque o que acontece? Os menorzinhos, os pequenininhos, dos primeiros aninhos, né, eles não têm tanta autonomia, né? Você também não tem tanta autonomia, mas já tem mais, né? Tua mãe está te dando uma força aí, o Lauro, o pai do Joaquim, também estava dando uma ajuda para ele, mas você está conduzindo essa live, né? A live é sua. Dificilmente a gente conseguiria aqui, vamos imaginar, né, ver um aluno de 5 aninhos, de 6 aninhos fazendo isso que você está fazendo, né? A diferença de idade não é tão grande de você para eles, mas é uma diferença muito, muito importante para essa autonomia, né? Assim como de você para um adolescente de 14 anos, são só 4 anos. Mas uma pessoa de 14 anos tem outro perfil, e 4 anos depois já é 18. Né? Então, assim, nós temos uma grande preocupação com isso, realmente. Nós temos matrículas no ensino fundamental 1, né, que é o teu caso aqui, e, portanto, os primeiros anos. Essa preocupação é maior entre os municípios, porque as prefeituras é que têm mais matrículas no ensino fundamental 1, e a situação do município é ainda mais preocupante, porque eles ainda têm as matrículas do ensino infantil, que é a creche de 0 a 3 anos, e a pré-escola dos meninos e meninas de 4 e 5 anos. Né? Então, nós precisamos assim, reconhecer que é um desafio, né? Ninguém está escondendo isso, que a gente precisa pensar em políticas voltadas especificamente para essa faixa etária. Pode até ter tecnologia, né? Não vejo problema nenhum, mas o aluno terá pouca autonomia, e aí se ele não tiver a ajuda da família, fica difícil. E talvez a família também não tenha familiaridade com aquela tecnologia. Não sei se você está usando, por exemplo, o Google, a sala de aula do Google, mas nem todos os pais, mães, responsáveis, talvez conseguem, né? A gente precisa saber, reconhecer isso. Nem todo mundo tem computador, sabe ligar um computador, sabe entrar na sala de aula do Google. Então, imagina uma criança de 6 anos, o seu familiar tem que ajudá-lo nisso, mas aí esse familiar também não sabe fazer. Então, talvez sabe, os materiais pedagógicos sem tecnologia sejam mais efetivos para essa faixa etária. Mas aí, para fechar, eu tenho que destacar um ponto que eu já acabei de mencionar aqui. Família. Na medida em que o aluno não tem tanta autonomia, né, e isso é mais verdadeiro entre os menores, né, se não tiver a família junto, ajudando, não tem jeito. Porque nós não estamos dentro da casa do aluno. Nós não estamos aí na sua casa. E mesmo quando a escola voltar a abrir, você vai ficar lá só uma parte do tempo. Vai ter uma outra parte que você vai ficar em casa, porque a gente vai trabalhar por rodízio. Então, nesse momento que você estiver em casa, a tua mãe, Maria Isabel, vai ter que dar uma força. Teu pai, não sei mais quem mora com você, alguém vai ter que te dar uma ajuda. Né? E isso é mais verdadeiro ainda para os menores. Então, importante deixar essa mensagem aqui, que a gente está reconhecendo, né, os desafios, pensando em coisas voltadas especificamente para essa idade, né, dos primeiros anos do fundamental, mas deixar essa mensagem aqui de que a família é muito, muito importante nessa hora. E quanto menor o aluno, maior é a importância da família, sem desprezar a importância para os alunos mais velhos, da família poder também acompanhar o que está acontecendo. Uhum. Antes da pandemia, a maioria dos professores começou o ano letivo falando da importância do ensino fundamental 2, principalmente do 6º ano. Eles falavam que a partir do 6º ano, eles falavam da importância de cada matéria. Já que as matérias do 6º ano são tão importantes, como é que nós ficamos nessa situação? Vamos lá. Todo ano você vai ter um percurso, né, na escola. Eu queria pensar assim com você e com todo mundo que está nos assistindo. Não tem nenhum ano mais importante ou menos importante do que outro. Tá? Vamos pensar assim. Porque se ele não tivesse importância, ele não estaria ali. Né? Então ele só está ali porque ele é importante. Tá? Então, se todos os anos são importantes, a gente podia pensar assim, em grupos de anos. Né? Então você tem alguns anos aqui que formam uma etapa, que é o Fundamental 1. Tem um outro grupo de anos aqui que formam o Fundamental 2. E tem mais 3 anos que depois formam o ensino médio.
Alô? Oi? Gravar online. Escutando? Aham. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ei, Joaquim, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bom? Tá, joia então. Aguarda só um minutinho, que o secretário já tá vindo, tá? Tá, Obrigado. obrigado. O vídeo dele vai ficar de lado, assim? Gelado. Ei, Joaquim, tudo bem? Tudo? O seu vídeo tá assim, ó. Tá de lado. Aham. Não sei se você consegue levantar. Se você tá no celular, se dá pra virar. Dá pra virar, pai? Um pouquinho. Por mim não tem problema não, tá? É só porque depois vai ficar um em pé, outro deitado. Aham. Cá, você aqui. Frente. Lá. Aqui. Melhorou? Melhorou ou não? Não, é só o seu celular. O seu celular, o meu tá em pé. O seu deve estar deitado. Se você conseguir deixá-lo em pé, tá ótimo. Senão a gente segue assim, não tem problema não. O celular em pé? Aham. Aí, tudo bem? Aham, tudo. Conectou. Você que é o Lauro que apareceu aí? É, meu pai. Ah, tudo bem, Lauro? Tudo bem, pai? Ele falou tudo bem. Tudo jóia, Vitor. Não, é Vitor, tá bom. Pronto, agora sim, Joaquim. Estamos aqui os dois. Oi, Lauro. Perguntei se estava tudo bem. Tudo jóia, secretário. Agora a gente tá agora, os dois assim, em pé. Uhum. Perfeito. Tá bom? Joaquim, ó, tô agora com você. Podemos começar. Tá. Pode começar? Pode, por mim pode. Tá. Boa tarde, seu secretário Vitor de Ângelo. Meu nome é Joaquim, sou aluno do 5º ano do ensino fundamental. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer em nome dos alunos do Graça Aranha pela sua disponibilidade em estar conosco. Apesar de não saber exatamente como sua rotina deve estar estressante, imaginamos que não deve estar sendo fácil. E justamente por isso, agradecemos imensamente por separar esse tempo para nós, que também estamos cheios de expectativas e indagações. Sabemos que o senhor não tem todas as respostas, até porque são muitas as variáveis que envolvem esse momento tão delicado. Mas esperamos que, de certa forma, o senhor nos dê respostas, que possam aliviar um pouco da angústia que sentimos. Ô, Joaquim, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na sua live. Né? A live não é minha, a live é dos alunos. Então, muito legal estar com você aqui hoje e com o João, que vai entrar em algum momento. Né? Não sei se o João também é do 5º ano, mas sei que vocês são aí do Fundamental 1 ainda. Então, para mim é muito legal ver esse protagonismo de vocês também, de estar à frente de uma coisa assim, de uma live, enfim, independente de ser comigo ou não, mas fico muito contente de ver isso e muito honrado de estar com vocês hoje aqui. Queria aproveitar para mandar meu abraço para todo mundo da Escola Graça Aranha. Então vou cumprimentar o Denilson e ao cumprimentá-lo eu mando meu abraço para todo mundo da escola, tá? Tá. Agora, posso te fazer algumas perguntas? Pode, fica à vontade, qualquer pergunta. Apesar de o momento ser incerto, existe uma previsão de retorno presencial às aulas? Se sim, como seria a dinâmica desse retorno? A gente não tem ainda um momento para reabrir as escolas presencialmente não, Joaquim. Lá atrás, talvez você, enfim, seu pai, alguém da sua família e alguém que está nos assistindo, queria cumprimentar todo mundo, acabei não fazendo menção às pessoas que estão aqui conosco, tenha ouvido eu falar em julho, depois em agosto. Ontem o secretário de saúde falou que as aulas podem voltar em outubro, mas na verdade
quando a gente é perguntado por isso, né, é difícil não falar alguma coisa, né? Igual você me perguntou, é difícil eu não dizer nada. Mas quando eu digo alguma coisa, ou quando o secretário de saúde diz alguma coisa, gera uma expectativa como se a gente estivesse anunciando. Então, nós nunca anunciamos uma data, porque a gente está ainda buscando entender como é que a pandemia funciona, né? Então, está claro que ainda não está no momento. Se isso vai acontecer assim, já no mês que vem, ou no outro, ou no seguinte, isso depende muito de a gente observar como é que está o coronavírus no nosso estado. Enquanto isso, como Secretaria, né, de Educação, o que a gente está fazendo é se planejar para que, quando pudermos voltar, a gente tenha tudo pronto. Então, por exemplo, sua escola possivelmente não tem álcool em gel, né? Não tinha antes, não deve ter agora. Não tem aquele dispenser, né, de você botar a mão assim e pegar o álcool, igual você encontra lá no supermercado. Então, se isso é uma coisa que precisa ter na escola para ela abrir, a gente tem que comprar, tem que mandar dinheiro para a escola, tem que se planejar. Então, esse planejamento é o que a gente está fazendo na Secretaria de Educação, esperando que as autoridades de saúde, em algum momento, nos digam, olha, tá ok, temos o protocolo, o coronavírus já está mais ou menos controlado, com uma segurança que dá para a gente voltar, então podem voltar. Mas aí a gente já vai ter comprado o álcool, o termômetro, as máscaras, né, coisas que são necessárias para a gente voltar em segurança. Posso fazer outra pergunta? Pode, fica à vontade. Com relação ao conteúdo, é inquestionável os prejuízos. A CEDU tem alguma proposta para suprir essa questão? Temos sim, e você tem razão. Todo mundo vai ter algum tipo de prejuízo, eu entendo, né? Por mais que a gente faça qualquer coisa que estiver ao nosso alcance. E se não fizermos nada, como alguns já defenderam, dizendo assim, não, vai ter prejuízo, é melhor não fazer nada e só voltar no ano que vem. Pô, mas isso é um baita de um prejuízo. Imagina bem você não fazer nada até o ano que vem. Talvez aí na sua casa você tenha uma condição legal para ficar 1 ano esperando a escola reabrir, mas tem muita gente que está numa outra situação. Então, se a gente não tivesse feito nada, teria consequência. E se fizéssemos alguma coisa, e fizemos muitas, teria outras consequências. Porque a gente nunca vai, nesse contexto da pandemia, conseguir fazer exatamente como a gente fazia antes. E isso porque o que a gente fazia antes, nós estávamos sempre tentando aprimorar ainda, né? É bom que se diga. Então, assumindo que haverá prejuízos, né? Mas assumindo que todo o nosso esforço é para diminuir esse prejuízo, quando a gente voltar às aulas presenciais, o que nós vamos fazer? Aulas de reforço, né? Não sei como é que está aí na sua casa, se você tem um acesso diário ao computador, ao celular, à televisão, ao que a gente está fazendo. Não sei como é que é para você. Você está acompanhando pelo celular, pelo computador? Como é que está sendo isso aí? Então, pelo computador estou acompanhando. Então, mas nem todo mundo... Aqui pelo computador. Mas nem todo mundo tem condições de acompanhar pelo computador, né? Nem todo mundo tem computador em casa. Então, por exemplo, alguém que não tem computador e, diferente de você, não conseguiu acompanhar determinados conteúdos, determinadas aulas, depois a gente vai oferecer, por exemplo, aulas de reforço para que esses alunos possam ter o mesmo nível de aprendizagem de você, que talvez, por causa do computador, teve acesso a algumas ferramentas, a alguns recursos, a algumas coisas que outros colegas da sua escola não tiveram, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender, através de uma prova, que não é prova assim para dar nota e passar ou reprovar, não, né? É uma prova para entender o que cada um aprendeu, né? Então, o que você aprendeu durante esse período, o que seus colegas aprenderam. E aí, imagina que o resultado vai ser muito diferente, né? Igual numa sala de aula, quando a gente aplica uma prova, tem gente que tira 10, 7, né? 8, 5, né? Então você tem vários resultados, vários desempenhos. Só que essa prova é para saber o que cada um aprendeu durante a pandemia. A partir disso, entendendo que alguns aprenderam mais do que outros, a gente vai fazer um acompanhamento individual. Então, se você precisa de determinado reforço, você, Joaquim,
a gente vai dar esse reforço para você. Se o seu colega precisa de mais reforço, a gente vai dar mais reforço escolar para ele. De modo que, né, todo mundo consiga chegar no mesmo nível até o final do ano letivo. Sobre o PAEBS, o senhor acredita que a aplicação da prova é válida para este ano? Sabemos que recursos são investidos nessa proposta. Neste momento específico, a prova PAEBS certamente teria seus resultados, de certa forma, prejudicados. Mesmo assim, vale a pena a aplicação da prova? Por quê? Eu acho que vale a pena. O PAEBS ele é aplicado, grosso modo, né, o PAEBão, né, como a gente chama, no final de cada etapa. Então vem o Fundamental 1, quando ele vai terminar, que é onde você está, vem o PAEBS. Aí vem o Fundamental 2, quando chega no final dele, 9º ano, aplica-se o PAEBS de novo. E no 3º ano, mais uma vez. A gente já faz isso há alguns anos, todos os anos. E não fazer num ano é muito ruim. Tem uma coisa que a gente chama de série histórica, né? Imagine que... vou citar um exemplo assim, bobo, mas talvez faça bastante sentido, né, para as pessoas que talvez não entendam esse meu ponto. Imagina que existe uma árvore aí perto da sua casa, tá? Você plantou uma árvore. Todos os anos você, no mesmo dia ou no mesmo mês, vai lá e tira uma foto da árvore. O que você vai ter depois de 5 anos e de 5 fotos, por exemplo? Você vai ter uma série da história desta árvore. Você vai saber desde quando ela era uma muda até quando, ano após ano, ela foi crescendo. O que acontece se você não tira a foto num ano e tira no ano seguinte e depois continua? Ou seja, perdeu aquela foto de um ano qualquer, do ano de 2020. Vai inviabilizar as fotos dos anos seguintes? A gente vai deixar de ter o PAEBS no ano que vem? Não, não vai. Mas você perde a história, a foto daquele ano de 2020. Você quebra a série histórica, você quebra a história. E aí é muito ruim para comparação. Porque imagina, a gente tem o PAEBS de 2019. Se eu não fizer em 2020, eu só vou ter como comparar 2019 com 2021. Aí vai ter um intervalo de 2 anos entre uma prova e outra. E a prova era todos os anos, né? Então, eu entendo que o PAEBS nesse ano, ele de fato precisa ser visto com muita cautela, porque não é um ano normal. Mas não fazer o PAEBS, eu acho que é pior ainda, porque é como nesse exemplo da árvore, bobo, simples que eu dei. Você perde uma fotografia e aí talvez perca a possibilidade de comparar, sabe, um ano com o outro. Talvez para você, Joaquim, que só está fazendo a prova, não fique claro a importância de a gente ter o resultado todos os anos, porque você só vai fazer esse ano, né? Então para você é só uma prova. Mas para a gente que está desse lado, tendo o resultado todos os anos, essa prova é fundamental, porque a gente consegue ver a evolução ano a ano do que está acontecendo no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano. Então para nós é muito importante fazer, por isso que a gente vai fazer. Secretário, aqui em nossa cidade temos uma característica muito peculiar, assim como em outras cidades rurais. A maioria dos alunos trabalha com seus pais na agricultura. Nessa pandemia, muitos de nós têm trabalhado o dia todo. E como o senhor sabe, trata-se de uma atividade que exige muito do físico. Para muitos, é desgastante trabalhar na roça o dia todo, ainda realizar as atividades à noite. E os pais, muitas vezes, não entendem o quão desgastante é, depois de um dia na roça, ainda ter disposição para assistir os vídeos e realizar as atividades. Eles acabam ficando entre obediência e obrigação com a escola. Então pergunto, no retorno presencial, teremos revisão desses conteúdos? Existe uma proposta de reorganização do plano de ensino? Nossa, sua pergunta é bastante complexa, né? Porque assim, você tem alguém que está falando aqui, esse último comentário, é uma realidade, é isso, né? Então, seja lá o que eu te responder aqui, essa é uma realidade, e que não é só em Santa Maria, né? No sul do estado também, né? Vou citar o sul do estado, porque me lembro bem, nas vezes em que fui lá, vi uma realidade muito parecida na Panha do Café, por exemplo.
Então, na hora da colheita do café, muita gente acabava trabalhando com suas famílias e aí vivendo essa realidade que você, né, em poucas palavras aí, sintetizou. O que eu poderia dizer para essas famílias? Né? Eu, de um lado, não posso condená-las, certo? Porque é o sustento das famílias, né? Então eu tenho muita compreensão a respeito dessa situação toda. Mas, por outro lado, eu, como secretário de Educação, não poderia ouvir tua pergunta e não dizer o seguinte: a educação é a única maneira de garantir aos nossos filhos, ou seja, a geração seguinte, né, uma condição, e aí eu não estou falando nem de renda, não, de renda também, mas de conhecimento do mundo, da agricultura, que seja, né, melhor, mais sofisticado, né? Porque, por exemplo, você pode continuar trabalhando, não sei se é o seu caso especificamente, mas quem trabalha com seus pais pode continuar trabalhando depois de adulto na roça, né? Mas isso não impede você de fazer um curso na universidade de engenheiro agrônomo, por exemplo, né? Ou fazer um mestrado em agronomia, ou um doutorado em agronomia, né? E trabalhar na roça, né? Conhecendo melhor, produzindo mais, agregando valor, né? Então, veja, eu entendo a necessidade das famílias, eu entendo a cultura, eu entendo a história, né? Mas as famílias, e aí essa é a palavra que eu queria deixar, deveriam ou poderiam, né? Na verdade é quase um convite que eu estou fazendo, ter este olhar sobre como a educação pode melhorar a vida dos seus filhos, mesmo que ele fique na roça depois, né? Então, eu também tive um avô, né, já falecido recentemente, semi-analfabeto, né? Sim, tenho o maior carinho pelo meu avô, as melhores lembranças dele. Ele era um homem da roça. Com 9 anos de idade, né? Que você está com quantos anos? 10? 10. 9 anos, ele era 1 ano mais novo que você, ele era órfão de pai e mãe e já era vaqueiro, né? E dormia, sabe-se lá como, sozinho, pegava um trabalho, pegava outro, ia tocando a vida. Assim ele conseguiu criar uma meia dúzia de filhos, né? E os seus filhos foram para a universidade, tiveram uma vida bastante diferente da dele, né? Não estou falando só de ganhar salário, não. Muito diferente, né? O que fizeram, as coisas com que trabalham. Mas mesmo se fosse para ficar na roça, veja que os filhos poderiam estudar e continuar trabalhando lá, na terrinha que meu avô tinha, né? Então, é um ponto para as famílias refletirem, né, a respeito. Então, eu queria começar a tua pergunta respondendo isso. E a outra parte dela é assim: beleza, mas, né, enquanto eu ainda tenho 10 anos e estou indo com minha família trabalhar na roça, e é cansativo depois ver os vídeos, o que acontece quando a escola voltar? A gente vai ter uma recuperação? Sim, foi aquilo que eu te disse há alguns minutos. Quando você fizer uma prova, que é essa avaliação diagnóstica, né? O nome talvez é muito técnico, para saber o quanto que você aprendeu, você pode não ter aprendido tanta coisa porque não tinha computador, como eu te perguntei. Você pode não ter aprendido porque não entendeu, né, já que está distante do seu professor. Ou pode não ter aprendido porque está na época da panha do café, por exemplo, você foi trabalhar com a tua família e chegou cansado à noite para ver o vídeo e não conseguiu aprender. Isso vai aparecer nessa avaliação. E aí vem todo aquele trabalho de reforço, como eu te disse. Então, mesmo nestes casos, não precisa, né, ficar assim, tão preocupado, porque haverá sim uma recuperação, uma forma de vocês voltarem a esses conteúdos. Mas, de novo, eu não podia ouvir tua pergunta sem deixar de fazer esse convite assim para as famílias e para todo mundo que está nos ouvindo a refletir sobre a importância e a necessidade de a gente dedicar um tempo para os nossos filhos estudarem, né? Eu sei que muita gente acaba tendo uma experiência de que trabalhou na infância e isso não matou, né? Já ouviu gente falar assim: eu trabalhei e nem por isso morri, né? Mas é uma conquista muito grande a gente ter a obrigatoriedade do ensino no Brasil. E é uma conquista muito grande a gente ter crianças que podem dedicar um tempo exclusivo para brincar, né? Para ter o seu lazer.
e para estudar, sobretudo para estudar, que é o nosso ponto aqui. Essa é uma conquista, ainda que os pais dessas crianças muitas vezes tenham trabalhado e tenham dado certo na vida, nada deu errado, mas é importante a gente entender que ter um tempo só para estudar é uma conquista, e ela não é pequena, a gente deve sempre prezar muito por ela. Como é a sua visão de educação em tempos de pandemia? Ô Joaquim, só pergunta difícil, cara. Visão de educação em período de pandemia. Eu acho que a visão não muda, tá certo? É igual assim, poxa, eu tenho os meus valores, né? Mas não tenho dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, os valores mudam? A gente esperaria que não, né? Valores são valores. Concepção de educação é concepção de educação. A gente pode aprimorar, pode ir aprendendo. Não estou falando que eu tenho uma visão, nasci com ela, vivo com ela e vou morrer com ela. Não é isso. Mas a visão de educação enquanto um valor, né? Eu acho que independe da pandemia. E qual é o valor que a gente sempre comunicou, que a gente disse para todo mundo desde que chegamos à secretaria? Que a nossa educação pública do Espírito Santo, ela deveria ser uma educação de qualidade com equidade, ou seja, uma educação de qualidade para todos, né? Ou ao menos para a ampla maioria da nossa rede, mas para todos efetivamente, né? A gente não pode buscar só trabalhar com maiorias neste caso. Então, o que significa ter uma educação pública de qualidade? É uma educação pública que entende que, mesmo sendo pública, ela não deve estar aquém, ela não deve ser pior, ela não deve ter resultados piores do que uma escola particular, né? De que, por ser pública, ela não deve dar um conteúdo ao aluno como se aquilo fosse um favor, né? Afinal, você não está pagando mensalidade, então você não é o cliente, sabe? Uma visão assim que eu considero distorcida. A educação pública, ela é para todos e ela tem que ter excelência, ela tem que ter qualidade. E essa qualidade, como eu já disse, tem que ser para todos. Não pode ser só para algumas escolas. Falar assim, pô, ali no Graça Aranha ó, tem um ensino maravilhoso, mas nas outras escolas de Santa Maria, não. Então, o objetivo do meu trabalho, à frente da secretaria, de toda a equipe que trabalha comigo, e do próprio governador, evidentemente, né, não poderia ser de outra forma, é que a gente tenha uma educação pública de qualidade e que essa qualidade seja acessível a todo e qualquer aluno do Espírito Santo, independente do tipo de escola em que ele está matriculado. A pergunta seguinte é assim, isso é fácil? Não, não é fácil. Isso é super difícil, né? Isso vai acontecer só na nossa gestão? Olha, dificilmente. Mas o que você me perguntou é isso, é a visão, né? Se nós não tivermos uma visão, se lá no horizonte o que eu estiver vendo não foi isso, eu não vou trabalhar para que isso aconteça, né? Então, como visão, é este o meu horizonte, é este o meu objetivo. E enquanto eu estiver aqui, todo o nosso trabalho será para isso. As atividades realizadas de abril a junho poderão ser consideradas para nota? Se sim, quais critérios serão adotados? Para nota, não. Mas elas poderão ser consideradas para carga horária. Não sei se você sabe, mas a lei diz que você tem que ter... Você pergunta assim, puxa, o ano bem que podia ser mais curto, né? Por que tanta aula? Não sei se você já parou para se perguntar isso, né? Eu, quando era aluno, sim, me perguntava, né? As férias podiam ser maiores, né? 3 meses, quem sabe? Podia ter 2 meses de férias em julho, mas aí não ia dar para fazer o que a lei fala. Porque o que a lei fala? Que tem que ter 200 dias letivos, né? Pensa bem, o ano tem 365 dias. Quando você tira sábado, domingo, férias, feriado, praticamente não sobra muito mais do que isso. Então, todo o restante de dias é praticamente dia letivo, é dia que você tem atividade na escola. A lei fala de 200 dias letivos e 800 horas. Então você também tem que ter 800 horas no mínimo no ano. Por causa da pandemia,
esses 200 dias foram flexibilizados. A gente não precisa cumprir 200 dias, mas a gente tem que cumprir as 800 horas. O que ficou muito mais difícil, para pensar, porque nós temos menos dias para cumprir a mesma quantidade de horas. Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente vai fazer é olhar para essas atividades dos meses de abril, né, que foram realizadas durante o programa escolar e convalidá-las na medida do possível, ou seja, avaliar se é possível considerar que aquelas atividades podem ser computadas como horas. Que horas? Essas horas, das 800 horas. E aí, com isso, você terá menos horas para cumprir, né, daqui até o final do ano. É por isso, e muitos professores, não sei se você já ouviu alguns falar, eles dizem assim, poxa, a gente tem que preencher tantos formulários quando nós fazemos uma proposta, né, de uma atividade pedagógica não presencial, de uma APNP. Você faz aí no seu computador, você liga, entra lá no Google, talvez, e aí faz uma atividade. Quando o professor propõe aquela atividade para você, ele preenche um formulário com alguns detalhes. Mas por que aquilo é necessário? Porque para a gente agora saber se essa atividade vale ou não como carga horária, nós precisamos voltar a esse documento, né? O Conselho de Educação nos pede um documento como esse. O Conselho Nacional de Educação nos pede um documento como esse. Então, isso era necessário exatamente para essa hora em que nós estamos fazendo isso aí que você me pergunta, né? Convalidando, né? Considerando aquelas atividades como parte da carga horária. Diante de tantas incertezas, não seria melhor o cancelamento do ano letivo? É possível, é possível. Mas imagina bem, o que você me perguntou na primeira questão sua. Quando é que a gente vai voltar? Eu não sei. E se a gente voltar... Porque, lógico, se a gente descobrir que vai voltar só em janeiro, aí eu talvez dissesse para você, pô, é melhor cancelar o ano letivo, porque a gente mal teve aula esse ano, né? Agora, e se a gente voltar no mês que vem? E se a pandemia melhorar, o secretário de saúde falar, olha, está tudo sob controle, podemos voltar agora, no mês de agosto. Imagina se a gente tivesse cancelado o ano, faltando ainda agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, na verdade, é uma decisão que você não tem como tomar, sabe? Porque o que está diante da gente é desconhecido. É como se... Já viu aquele jogo de esconder assim com um copo? Né? Põe 3 copos, esconde alguma coisa. E aí, sei lá, tem um brinde em cada um desses copos. Você pode escolher qualquer um. Mas imagina se eu fizesse uma pergunta assim para você. Você tem arrependimento de não ter escolhido o outro copo? Não sei, eu não escolhi nem o primeiro. Né? E eu não tenho como saber se estou arrependido se eu ainda não escolhi. Então, eu não tenho como cancelar algo que eu não sei se existe ou não. Né? Eu não sei se existe o ano ainda para a gente cancelar. E aí você faz o quê? Imagina se você estivesse no meu lugar como secretário. Você ia fazer o quê? Uma possibilidade era não fazer nada. Esperar o ano passar para ver se a gente ia voltar mesmo em janeiro. Né? Agora imagina se você não fizesse nada e aí, como eu disse, no mês que vem a gente pudesse voltar às aulas. Aí você ia olhar e falar assim, puxa vida, eu nem me organizei para voltar às aulas. Né? Lembra que eu falei? Eu não comprei termômetro, eu não comprei máscara, eu não comprei álcool, eu não comprei nada. E agora eu posso voltar às aulas, mas eu não me preparei para isso. Né? Então, assim... ó, Joaquim, a gente está falando isso agora, né? 14 de julho. Só que as aulas foram suspensas em meados de março. Há mais de 100 dias. Lá atrás já tinha gente falando para a gente cancelar o ano letivo. Né? Se hoje parece ser absurdo falar em cancelar agora o ano letivo, porque não dá para saber o que tem pela frente, imagina 100 dias atrás. Né? Então, são decisões muito difíceis. Né? Eu entendo quem pede esse tipo de coisa, compreendo perfeitamente, mas a gente que está... sabe, assim, eu que sou secretário, né, o Denilson aí você conhece melhor porque é teu diretor, você convive com ele, né, mais de perto. A gente que tem que tomar decisões, sabe? Você faz uma coisa ou faz outra? É muito difícil, porque às vezes a decisão não é nem entre o certo e o errado, né? Entre o bom e o mal. São duas opções que são equivalentes e a gente não tem muita informação sobre um caminho ou outro. Por isso que é difícil ser diretor,
ser secretário, porque seja qual for o caminho que a gente escolher, a gente vai receber muitos elogios, sempre, mas também muita crítica, né? Então, vale a pena assim, explicar um pouco, pelo menos, do nosso ponto de vista. Todos os alunos serão aprovados? Não sei. Não sei, assim, se você acompanhou, se você já ouviu falar disso, mas o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação é um grupo que existe em Brasília, né? Tem esse grupo aqui no Espírito Santo, que é o Conselho Regional de Educação, Estadual de Educação, perdão. Eles é que, de alguma maneira, zelam pelo cumprimento das políticas de educação que a gente faz como secretaria, né? E aí eles têm emitido várias recomendações. O Conselho Nacional fez uma recomendação não, né? Um parecer. Falou assim, olha, podia ser assim, né? Na semana passada, que gerou aí uma controvérsia, porque tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que não. O que eles falaram? Dentre outras coisas, que a gente deveria não reprovar esse ano. Puxa, é uma coisa difícil. Se eu disser para você assim, olha, esse ano, Joaquim, você não vai reprovar. Como é que você, Joaquim, vai receber essa informação? Pode ser que você entenda que realmente é importante não reprovar, porque, puxa vida, né? Você já me perguntou sobre isso. Tem tanta gente que foi para a roça, tem tanta gente que não teve nem o computador que você teve aí na sua casa. Você vai reprovar essa pessoa ainda? Né? Então, talvez você tenha essa compreensão, que é a compreensão do Conselho de Educação. Mas talvez você me entenda mal e fale, sabe o quê? Esse secretário, onde já se viu, quer passar todo mundo, né? Quer dizer depois que a rede estadual de educação aprovou 100% das pessoas, quer fazer aprovação automática, né? E não é esse o objetivo, né? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas acabam ou não entendendo muito bem, ou não concordando, né? O que é legítimo, e fazendo determinadas falas e críticas que distorcem completamente o objetivo. O objetivo do Conselho de Educação foi no sentido de que a gente tivesse cuidado para não criar mais desigualdade. A pandemia, ela já criou muitos problemas, que a gente aqui como Secretaria de Educação tentou, né, segurar ao máximo. Mas é que nem uma boiada assim, a gente segurando o portão, né? Você não consegue, é lógico que uma hora, né, haverá uma consequência. Então a pandemia ela veio que nem uma onda para cima da gente. Nós aqui, há muitas mãos, e aí na escola, há muitas mãos, na sua casa, há muitas mãos, que eu tenho certeza que teu pai está te ajudando, que tua família está te ajudando. Então assim, família, escola, governo, secretaria, todo mundo junto, tentou fazer uma série de coisas para evitar que a onda, né, varresse todo mundo. Mas ela terá consequências, né? Nem todo mundo, como eu disse, vai ter a família que vai conseguir dar esse apoio, vai conseguir ter o acesso, vai conseguir estar numa escola que consegue responder de maneira tão ágil, né, como o Graça Aranha fez, às necessidades dos alunos. E aí, imagina comigo, Joaquim, além disso tudo, além de tudo isso que acontece na vida do aluno por causa da pandemia, eu ainda vou dizer para esse aluno o seguinte, olha só, se você não tirar a nota mínima, eu ainda vou te reprovar. Você vai ter que repetir de ano, né? Então, assim, será que isso é justo? Será que isso é positivo, né? Eu, pessoalmente, acho que não. Pessoalmente, né? Mas eu não tenho, de fato, uma clareza se a gente deve passar todo mundo automaticamente. Sabe o que alguns países fizeram? Continuaram a reprovar no ano de 2020, mas colocaram uma trava. Vamos reprovar, mas no limite de 2% dos alunos, 5% dos alunos, sabe? Então, foi uma maneira de não passar aquela mensagem equivocada de que vai passar todo mundo, não precisa nem estudar mais, tá de boa, né? Vai ser tranquilo. Mas também não criar um cenário muito injusto, em que a gente reprova as pessoas sem perceber o quanto a pandemia foi tão negativa na vida delas. Então a gente não tem uma clareza ainda sobre isso, não discutimos isso, a gente precisa discutir com calma, não só a secretaria, tem que envolver outras pessoas. Essa é uma recomendação recente do Conselho de Educação, mas é como eu vejo, tá, esse tema.
Seu secretário, chegou uma pergunta das pessoas que nos assistem na live e gostaria de fazê-la. Pode fazer, fica à vontade. Aqui, pai. Meus professores, 99% são DTS. 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 Contratos, os mesmos estão conosco em um trabalho contínuo, que caminha para 4 anos. Alguma proposta para 2021? O DT, né, tem 2 tipos de professor. Tem aquele que fez um concurso, então ele é um professor efetivo, e tem aquele que não fez um concurso, mas ele fez uma prova, um processo seletivo, e ele é contratado por um tempo, por 2 anos, podendo este contrato ser renovado por mais 2 anos. Estes profissionais, a gente chama de, quer dizer, a gente chama, né, são chamados, a gente acabou convencionando usar esse nome, de DTs, porque é uma sigla, né? Designação temporária. São os professores contratados. São profissionais para nós do mesmíssimo jeito. É meramente uma questão de vínculo profissional, tá, Joaquim? Se eu entendi bem a pergunta, é assim, tá, e o que vai acontecer com os DTs? Ora, não vai acontecer nada de diferente. Afinal, a gente continua precisando dos professores, tá? Então, perguntavam lá atrás, poxa, agora que as escolas fecharam, vão suspender o contrato dos DTs? Não, por que a gente faria isso? Quem é que vai dar aula para as crianças, né? Para os jovens, para os adolescentes? Esse mesmo professor. Nós vamos demitir os DTs? Não, mas se eu demitir o DT, quem é que vai dar aula para você, por exemplo? Né? Se você tiver um professor com este perfil. Se chegar no final do ano e o contrato for vencer, se nós pudermos renovar, é lógico, a gente tem que olhar a conveniência disso, nós poderemos renovar. Se não pudermos renovar, por lei, nós não renovaremos, nós faremos uma outra seleção. Então, assim, para mim esse é um assunto muito tranquilo de responder, porque não faz diferença a pandemia. Afinal, a escola ter fechado não mudou em nada a questão dos professores, né? Eles continuam tendo o seu lugar de importância, e eu diria cada vez mais, né? Porque sem demérito nenhum aos pedagogos, aos diretores, né? A todo mundo, ao secretário, a qualquer um, se tem uma figura central neste momento, essa pessoa é o professor. Seja ele um concursado, seja ele um contratado. Então, assim, para nós, nada muda, tá? Eu agradeço muito pela entrevista. E agora eu vou passar para meu amigo José Henrique. Ele tem algumas perguntas para o senhor também. Tá bom. Obrigado, viu, Joaquim? Tchau. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço pro seu pai também, Lauro. Tá. Tchau. Tchau. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos aqui... Olha, como é que eu vou fazer, então? Muito... Vamos ver aqui. Vamos procurar... Mas não está aqui, não. Ah, está aqui. Já vamos aqui conectar com o João. Com o José, perdão, José Henrique. José Henrique ou João Henrique? Vamos confirmar com ele. José. Muito bom, Joaquim, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É José Henrique ou João Henrique? José Henrique. José Henrique, então tá. E essa é a mamãe? É, minha mãe. Tudo Oi. bem, mamãe? Como é que é o nome dela? Maria Isabel. Maria Isabel. Prazer, viu? Eu tava com o Joaquim agora, foi muito bom. E aí ele passou o bastão para você. Agora é contigo. Tá. Prazer. A gente está bastante preocupado com os alunos dos primeiros anos, porque eles dependem dos pais para fazer as atividades. A CEDU tem algum plano de intervenção para resolver esse problema? Tem. Você quer que eu te chame de José ou de José Henrique? Como quiser. Tanto faz? Então eu vou chamar de José. Vou deixar o José Henrique para a mamãe. Porque as mamães, quando o filho tem 2 nomes e elas querem enfatizar, elas vão chamar de José Henrique, não é isso? É. Tenho certeza.
Ô José, é uma pergunta boa essa, porque o que acontece? Os menorzinhos, os pequenininhos, dos primeiros aninhos, né, eles não têm tanta autonomia, né? Você também não tem tanta autonomia, mas já tem mais, né? Tua mãe está te dando uma força aí, o Lauro, o pai do Joaquim, também estava dando uma ajuda para ele, mas você está conduzindo essa live, né? A live é sua. Dificilmente a gente conseguiria aqui, vamos imaginar, né, ver um aluno de 5 aninhos, de 6 aninhos fazendo isso que você está fazendo, né? A diferença de idade não é tão grande de você para eles, mas é uma diferença muito, muito importante para essa autonomia, né? Assim como de você para um adolescente de 14 anos, são só 4 anos. Mas uma pessoa de 14 anos tem outro perfil, e 4 anos depois já é 18. Né? Então, assim, nós temos uma grande preocupação com isso, realmente. Nós temos matrículas no ensino fundamental 1, né, que é o teu caso aqui, e, portanto, os primeiros anos. Essa preocupação é maior entre os municípios, porque as prefeituras é que têm mais matrículas no ensino fundamental 1, e a situação do município é ainda mais preocupante, porque eles ainda têm as matrículas do ensino infantil, que é a creche de 0 a 3 anos, e a pré-escola dos meninos e meninas de 4 e 5 anos. Né? Então, nós precisamos assim, reconhecer que é um desafio, né? Ninguém está escondendo isso, que a gente precisa pensar em políticas voltadas especificamente para essa faixa etária. Pode até ter tecnologia, né? Não vejo problema nenhum, mas o aluno terá pouca autonomia, e aí se ele não tiver a ajuda da família, fica difícil. E talvez a família também não tenha familiaridade com aquela tecnologia. Não sei se você está usando, por exemplo, o Google, a sala de aula do Google, mas nem todos os pais, mães, responsáveis, talvez conseguem, né? A gente precisa saber, reconhecer isso. Nem todo mundo tem computador, sabe ligar um computador, sabe entrar na sala de aula do Google. Então, imagina uma criança de 6 anos, o seu familiar tem que ajudá-lo nisso, mas aí esse familiar também não sabe fazer. Então, talvez sabe, os materiais pedagógicos sem tecnologia sejam mais efetivos para essa faixa etária. Mas aí, para fechar, eu tenho que destacar um ponto que eu já acabei de mencionar aqui. Família. Na medida em que o aluno não tem tanta autonomia, né, e isso é mais verdadeiro entre os menores, né, se não tiver a família junto, ajudando, não tem jeito. Porque nós não estamos dentro da casa do aluno. Nós não estamos aí na sua casa. E mesmo quando a escola voltar a abrir, você vai ficar lá só uma parte do tempo. Vai ter uma outra parte que você vai ficar em casa, porque a gente vai trabalhar por rodízio. Então, nesse momento que você estiver em casa, a tua mãe, Maria Isabel, vai ter que dar uma força. Teu pai, não sei mais quem mora com você, alguém vai ter que te dar uma ajuda. Né? E isso é mais verdadeiro ainda para os menores. Então, importante deixar essa mensagem aqui, que a gente está reconhecendo, né, os desafios, pensando em coisas voltadas especificamente para essa idade, né, dos primeiros anos do fundamental, mas deixar essa mensagem aqui de que a família é muito, muito importante nessa hora. E quanto menor o aluno, maior é a importância da família, sem desprezar a importância para os alunos mais velhos da família poder também acompanhar o que está acontecendo. Uhum. Antes da pandemia, a maioria dos professores começou o ano letivo falando da importância do ensino fundamental 2, principalmente do 6º ano. Eles falavam que a partir do 6º ano, eles falavam da importância de cada matéria. Já que as matérias do 6º ano são tão importantes, como é que nós ficamos nessa situação? Vamos lá. Todo ano você vai ter um percurso, né, na escola. Eu queria pensar assim com você e com todo mundo que está nos assistindo. Não tem nenhum ano mais importante ou menos importante do que outro. Tá? Vamos pensar assim. Porque se ele não tivesse importância, ele não estaria ali. Né? Então ele só está ali porque ele é importante. Tá? Então, se todos os anos são importantes, a gente podia pensar assim, em grupos de anos. Né? Então você tem alguns anos aqui que formam uma etapa, que é o Fundamental 1. Tem um outro grupo de anos aqui que formam o Fundamental 2. E tem mais 3 anos que depois formam o ensino médio. Essa é a educação básica.
né? Você está terminando... Você está no 5º ano também? Não, eu tô no 6º. Já está no 6º. Então, Sim. o Joaquim está terminando este ano o Fundamental 1. Essa mudança de uma etapa para outra significa algumas transformações, né? Do ponto de vista das matérias, vamos chamar assim, vai se tornando cada vez mais complexo. Então você vai tendo algumas disciplinas no ensino fundamental 2 que você não tinha no ensino fundamental 1. E quando você muda de etapa e passa para o ensino médio, você vai tendo ainda mais disciplinas que você não tinha no ensino fundamental 2. E quando você fizer, eu vou chamar aqui de vestibular, mas enfim, quando você fizer o vestibular e entrar na universidade, você mudou de etapa também, né? Só que agora até de ensino, já não é educação básica, é um ensino superior. E eu tenho certeza que você vai chegar longe. Quando você passar para o mestrado, você vai ver que é uma outra coisa. E quando você fizer um doutorado, é uma outra coisa. E quando você chegar no mercado de trabalho, você vai ver também que é diferente. Então, cada etapa, ela tem uma diferença, não só pela idade, porque marca muito, né, a nossa idade, mas também pela maneira como funciona. Então, os seus professores, eu tenho certeza que o que eles estavam dizendo ô José, quando você entrar agora no ensino fundamental 2, vai ser diferente. Se você não prestar atenção nessa diferença, pode ser que você tropece, né? Se você ficar com aquela mentalidade do ensino fundamental 1, pode ser que você tenha dificuldade. Quando você passar para o ensino médio, é a mesma coisa. Se você não virar essa chave rápido, você pode se perder ali e talvez reprovar, talvez ficar em recuperação, até porque as matérias vão ficando, não sei se mais difíceis, mas mais profundas, mais especializadas, em maior número. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a mudança de etapa, que é exatamente esse momento que você está vivendo agora. Você acabou vivendo esse momento, né, o primeiro ano dessa transformação, numa época em que assim, a própria escola está se transformando, né? Então eu não sei se é sorte ou é azar. Eu gosto de pensar positivo. Então assim, eu acho que é uma sorte, né? Você está vivendo uma dupla transformação. Você é testemunha da própria mudança que você está vivendo, de passar para o Fundamental 2, e testemunha de uma mudança que acontece na escola, na educação pública e privada no Brasil e no mundo. E você vai viver isso aí. E como você está novo ainda, você vai ter a oportunidade de viver isso nos anos ainda que tem para viver na escola. Então eu não vejo, assim, para responder a tua pergunta, que você terá um prejuízo por causa disso. Porque eu acho que todo mundo está muito consciente de que a pandemia vai impactar, né, em todos os alunos, e aí ela não vai impactar mais em você que está no 6º ano do que no Joaquim que está no 5º, né? Portanto, alguém que entrou no Fundamental 2 e o outro que está saindo do Fundamental 1, e a escola vai poder trabalhar todas essas diferenças. Eu não vejo assim, que a pandemia vai te prejudicar. Eu vejo que seus professores estão certos em te alertar que assim, você está crescendo, né? E o Fundamental 2 é diferente, é bom ficar de olho. Uhum. E existe alguma previsão para o final do ano letivo? Não, não existe. O Joaquim me perguntou se existe para o início. Como a gente ainda está discutindo o calendário, e nós estamos discutindo isso com os municípios. Por que estamos discutindo com os municípios? Por que a gente não faz logo um calendário, né? Muitos professores, pais querem saber, poxa, a escola não é estadual? Vai lá, faz um calendário e já apresenta. Sim, mas tem muitos municípios, eu não me lembro agora de cabeça se Santa Maria é um deles, mas tem vários municípios em que o transporte é compartilhado, né? Então, tem o transporte para a escola estadual, mas ele pega também um aluno do município. Então, para que o transporte seja compartilhado, eu preciso que a data de início, de fim, seja igual entre o estado e o município. Então, eu preciso conversar com o município para decidir isso. Ainda que a escola seja nossa, né, estadual, ainda que a escola seja municipal, é importante que a gente sente à mesa e discuta isso. Eu estou citando só um exemplo, existem vários outros de coisas que a gente compartilha. Então nós estamos exatamente nesse momento fazendo essa conversa com os municípios para poder definir um calendário comum, que tenha uma data de início. A data de início acho que está claro. Quando é que é? É quando as autoridades de saúde disserem que a gente pode voltar. Aí a gente volta. E a data de fim é quando a gente tiver condições, você deve ter acompanhado a primeira parte, né?
condições de cumprir aquelas 800 horas. Então, dependendo do modelo que a gente adote né, daqui para frente, a gente pode terminar tanto em dezembro quanto em janeiro ou fevereiro. Né? Se a gente der um monte de aula, fizer aula no sábado, estender a carga horária, que é uma possibilidade, mas que tem suas dificuldades, a gente pode terminar antes. Se a gente for num ritmo, né, natural que a gente já tem, de aula, de carga horária, a gente tem que terminar um pouquinho depois. Mas nenhuma das duas coisas com prejuízo ao aluno. Seja lá como for assim, a saída, sempre pensando numa coisa que seja possível, que seja viável e que não tenha perda para nenhum de vocês. Uhum. Se as aulas não voltarem até setembro, a gente vai perder o ano letivo? E se a gente perder, nós teremos que cursar 2 anos em um? Eu não sei, José. Confesso que eu não sei. Não sei nem assim por que você falou setembro, porque eu não saberia primeiro te dizer nem... Peraí que meu celular está rebelde aqui, ele está virando de lado. Sim. Eu não saberia nem dizer se setembro é essa data, sabe? Ó, se não voltar em setembro, aí a gente tem que tomar uma decisão. Por que setembro? Por que não outubro? Então, acho que uma primeira questão é essa. E eu não tenho essa clareza ainda, né? E seja como for, nós de fato não temos sobre a mesa a discussão a respeito de cancelamento de ano letivo, né? O que nós estamos discutindo com vários setores da sociedade é a volta às aulas. Nós estamos dizendo que a aula vai voltar amanhã? Não, nós não estamos dizendo isso. A gente está conversando para saber o que nós precisamos ter, o que nós precisamos comprar, como é que a gente tem que se organizar para que quando as autoridades de saúde disserem que a gente pode voltar, a gente reabra a escola. Então é isso que eu estou chamando de volta às aulas. Uma coisa é planejamento, outra coisa é anúncio. O que nós estamos fazendo é planejamento. Quando isso acontecer, a gente vai anunciar. Isso aqui não é anúncio. Então é para isso que a gente está dedicando a nossa energia. E muita gente, tá? Muita gente. A Justiça, o Conselho de Educação, que eu já falei aqui nessa live, sindicatos, escolas particulares, escolas municipais. Então tem um grupo grande discutindo isso para a gente pensar assim, podemos voltar? Até podemos, mas o que a gente tem que ter para garantir a segurança dos alunos e dos profissionais? Né? São cuidados que a gente está pensando para a escola e que a gente pensou aqui também. Eu estou aqui num prédio trabalhando, eu nunca deixei de vir trabalhar. Mas que cuidados que a gente tomou aqui para não se contaminar? Usar máscara, diminuir o número de pessoas, sabe? Deixar um ambiente aberto para circular, evitar aglomeração. Então é a mesma coisa, só que na escola. Obviamente, a escola é um ambiente muito mais difícil de a gente pensar isso, por uma questão simples. Ela é, por excelência, um ambiente de aglomeração, né? Onde junta muita gente. Mas tem saída também para isso. Ok. Os alunos dos 5º anos e seus pais estão preocupados se vão conseguir acompanhar as atividades dos 6º anos. A CEDU tem algum plano de intervenção? Não sei exatamente o porquê da preocupação com esses anos, especificamente. Assim, eu confesso que eu não entendi. Mas é um pouco aquilo que eu já disse para o Joaquim, né? Independente do tipo, da etapa em que você está, se no Fundamental 1, 2... se ensino médio, do tipo de oferta, se é educação do campo, se é ensino em tempo integral, se não importa. Se é EJA, se é ensino noturno, se é de dia. Tudo que a CEDU está pensando tem, em parte, algumas coisas que são gerais para todo mundo. Sim. Vamos pensar o protocolo de segurança. É para todo mundo. Não, né? Se tem risco para você, tem risco para mim. Tem risco para o aluno da escola privada, tem risco para o aluno da escola municipal, para o aluno do ensino médio. Não tem o coronavírus que pega em você e que não pega em mim. Né? O vírus não está escolhendo em quem que ele vai pegar, tá certo? Então, existem coisas que são para todo mundo. Agora, existem medidas específicas. Para as crianças, a gente tem que pensar de um jeito, o protocolo sanitário. Para os mais velhos, pensar de outro. Então é a mesma coisa com a parte pedagógica. Existem coisas que são universais, valem para todo mundo. Mas dependendo do público, da realidade, a gente pensa, e tem sempre pensado aqui com nossas equipes, com a superintendência, com as escolas,
os materiais pedagógicos, as formas de intervir naquela realidade, de maneira bem específica. E isso tem a ver, às vezes, com o ano, falar, é o 5º ano, o 6º ano, às vezes com o tipo de oferta, né, o tempo integral, o tempo parcial, às vezes com a modalidade, pode ser que seja educação do campo, né, ou uma escola do meio urbano. Então, dependendo do público, a gente está pensando uma coisa específica. Ô José, olha só, eu imagino que você tem mais algumas perguntas, não tem problema nenhum. Só que a nossa live vai cair. Quando ela cair, eu vou entrar ao vivo de novo e te chamo, tá bom? Ok. Uhum. As famílias dos alunos dos primeiros anos estão sentindo muita dificuldade para alfabetizar as crianças. A CEDU tem algum plano para melhorar o nível delas? Tem, mas eu acho assim, o José, todo mundo está nos ouvindo. Uhum. Os pais, eu tenho uma filha também, de 7 anos, né? Sim. Nós viramos professores em casa? Não. Por acaso, nós somos professores também. Mas os pais, às vezes a gente brinca, né? Você já deve ter visto aí coisa em WhatsApp e tal, que os pais não estão aguentando mais, que as crianças estão em casa, e aí os pais estão desesperados porque eles viraram professores, né? Eu também recebo essas coisas, compartilho, a gente fica brincando, né? Porque bate um desespero mesmo, é verdade, né? Mas é importante entender o seguinte, os pais não são, nem viraram professores, né? Porque se os pais pudessem ter virado professor do dia para a noite, sem ter feito pedagogia ou qualquer outro curso que habilitasse ele a ser professor, então o que eu estaria dizendo como secretário é o seguinte, qualquer um pode ser professor, né? E isso não é verdade. Não existe concurso para professor, que a gente estava falando? Não existe um processo seletivo? Né? Não existe uma formação para ser professor? Então é preciso reconhecer que professor é uma profissão para a qual exige-se um preparo e uma formação. Isso, dentre outras coisas, é o que habilita alguém a ser professor, né? Então os pais estão ajudando, e talvez mais do que nunca, os filhos a aprender. Mas quem ensina continua sendo os professores. Ou através do Google, ou através de um material impresso, ou através de qualquer outra forma de contato. O que torna muito diferente esse público aí que você destacou é que a alfabetização, ela requer algumas coisas específicas. Por exemplo, eu lembro quando minha filha foi alfabetizada. Ela, por exemplo, tem que aprender a segurar no lápis. Eu estou segurando uma caneta, que era o que tinha aqui, mas tem que segurar. Isso aqui, essa questão motora da alfabetização, talvez um pai não saiba ajudar. Vamos imaginar uma realidade em que o pai não é alfabetizado. Como é que ele vai ensinar o seu filho a alfabetizar? Eu já recebi histórias de pais que os seus filhos são da educação especial, eles não conseguem, né, chegar a este filho de uma maneira tão efetiva, ou eles, pais, são surdos ou têm algum outro tipo de situação como essa, né, que também cria dificuldade de comunicação com seus próprios filhos. Então, assim, a realidade é super complexa, super complexa. O que eu estou querendo dizer com isso? Sintetizando antes que a live caia. Ainda que a gente agora tenha perdas na volta às aulas presenciais, tudo isso será olhado com muita atenção pela escola, para que a escola possa intervir e recuperar, seja a alfabetização, seja o déficit de aprendizagem.